Segundo o Instituto de Pesquisa Sportimpédia, o Brasileirão é a sexta liga mais valiosa do mundo. E olha que a gente nem virou de fato uma liga, né? Atrás apenas da Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano e Campeonato Francês. Não necessariamente nessa ordem. E o que isso quer dizer? Uma coisa muito simples. O jogo agora é outro. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Se você curte o conteúdo aqui do canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva. Ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Claro, tão importante quanto é você deixar aquele like, o famoso joinha, para que o YouTube, melhor dizendo, entenda esse conteúdo como relevante e distribua para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não do que foi abordado. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Mais um ponto, venha participar do grupo, ou melhor, da comunidade flamenguista do Norte. Na descrição desse vídeo, eu estou deixando um link para que você possa se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens, de benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Então dá uma conferida, se torne membro, venha participar dessa comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Brasileirão foi considerado, através de um levantamento de um instituto chamado Sportimpédia, que é especializado em fazer levantamento em relação à valorização de marcas, de ligas, de clubes. O Brasileirão ele é a sexta liga mais valiosa do planeta, tá bom? A Premier League é a primeira, não sei se nessa ordem, mas eu acredito que depois é a La Liga, aí eu estou em dúvida se é Bundesliga o campeonato italiano e o quinto campeonato é o francês. O Brasileirão veio logo em seguida. Se você quiser ver exatamente os valores de mercado e essa reportagem, está aqui o link na descrição desse vídeo. E o que isso quer dizer? Bom, algumas coisas importantes. Mas para começar, é que o jogo agora é outro. E algumas coisas precisam serem feitas. Como assim, Diogo, o jogo é outro? O que quer dizer? Até o momento, o futebol brasileiro ele é regido ainda por uma maioria, por um grupo de dirigentes com pensamento ainda muito amador, com pensamento que não condiz com o futebol do ponto de vista de negócio, como ele é gerido no mundo inteiro, pelo menos onde o futebol é jogado no seu mais alto nível, né? E aqui no Brasil ainda existem, como posso dizer, um pensamento meio que ainda arcaico, né, em relação a como gerenciar o negócio de futebol. Exemplo, alguns clubes na Série A trabalham um gramado para que fique ruim, para que quando recebe os times mais fortes, possa se beneficiar de um gramado ruim para, sei lá, tirar vantagem daquele time que tecnicamente é superior ao seu. Outro exemplo, e aí para mim mais importante ainda, calendário. O futebol brasileiro ainda é movido muito pela parte política e o calendário é meio que uma maneira que tem de você manter certos conchavos como os estaduais, né? Então você, quando inclui no calendário os estaduais, você praticamente incha o resto da temporada e você não consegue ter um futebol de um nível mais alto, gerando aí tanto de lesões que a gente viu, ou tem visto nas temporadas passadas, e um nível de futebol muito mais baixo do que poderia. Mas ninguém mexe nisso, porque a estrutura do futebol brasileiro ela é montada para que as federações estaduais elas tenham força e elejam o presidente da CBF. Logo, o presidente da CBF não vai querer mexer com os estaduais e, por consequência, os estaduais prejudicam um campeonato brasileiro com o melhor nível. E não é segredo para ninguém que pouca gente dá importância para os estaduais. Diogo, você acha que os estaduais devem sumir? Não, eu não acho que os estaduais devam sumir, mas eu acho que devam ser reestruturados de uma maneira que não ocupe
o calendário dos grandes times como ocupam hoje. Mas não é só o estadual que eu me refiro. A maneira como os clubes precisam se unir, formar uma liga e ter o entendimento de como essas receitas vão ser compartilhadas, já que esses clubes vão virar sócios, né? E a gente já teve uma recente disputa entre Libra e LFU em relação a receitas, em relação à divisão de receitas, onde algumas coisas ficaram claras. E precisa-se ter um aprendizado para que haja uma união e haja uma unificação, pelo menos em outros quesitos que não apenas os direitos de mídia, já que a gente fala de liga, parece que só existem os direitos de mídias, mas existem tantas outras coisas que precisam ser discutidas, né? Como padronização de gramados, profissionalização da arbitragem, a questão do próprio calendário, né? A questão dos direitos de imagem, que eu já fiz um outro vídeo a respeito. Existe uma série de ativos e ativos esportivos ou ativos financeiros que precisam ser alinhados para que essa liga, o Campeonato Brasileiro, que ainda nem é uma liga, possa agregar, possa adicionar valor e aumentar ainda mais o seu valor no mercado. Por exemplo, eu acredito que facilmente, a partir do momento que há uma melhor organização no Campeonato Brasileiro, facilmente se ultrapasse a Liga Francesa. Para quem assiste, sabe que é uma liga que vive do Paris Saint-Germain e tem um jogo ou outro mais ou menos. No mais, o índice técnico da Liga Francesa, na minha opinião, ela é até abaixo do futebol jogado no Brasileirão. Agora, o futebol jogado no Brasileirão, ele tem uma série de falhas de estruturais, como eu estou citando. Um outro ponto é a questão do fair play financeiro. O futebol brasileiro ele é uma terra sem lei, onde alguns clubes contratam sem poder contratar e aqueles clubes que agem de forma correta, honrando seus compromissos, acabam sendo prejudicados. Então, você entende que existe uma série de falhas estruturais que o futebol brasileiro precisa corrigir e, ao corrigir, ele vai conseguir, com certeza, dar um salto e elevar ainda mais o seu valor e, muito provavelmente, passando a ser a quinta liga do mundo. E olha, quando eu falo a quinta liga do mundo, ali muito próximo da liga italiana, eu entendo. Pelo menos em questão técnica, em questão de competitividade, né? E de valor também. E aí, quando eu falo que é um outro jogo, porque é a oportunidade que o futebol brasileiro tem para definitivamente se colocar entre os grandes, perder aquele complexo de inferioridade ao dizer que tudo que vem da Europa é melhor, um jogador veterano que vem da Europa vai arrasar aqui, vai dar show aqui, e que nossos times não conseguem competir minimamente com os times de fora, porque nossos times são muito piores, nosso futebol é muito atrasado. Então, o fato de você ter uma das melhores ligas, uma das ligas mais valiosas do mundo, te traz uma série de obrigações, mas também te traz uma série de benefícios, onde se você reestruturar minimamente a organização e tornar mais atrativo ainda para quem vem jogar aqui, você vai ter profissionais vindo de fora, como já está acontecendo com os técnicos portugueses e de outras nacionalidades aqui no Brasil. Você vai ter também jogadores que vão ter interesse em jogar aqui no Brasil, jogadores europeus de seleção, como Depay no Corinthians, né? Entre outros que vão ter interesse, né? Já existe, por exemplo, futebol brasileiro, eu costumo dizer que já é a NBA da América do Sul. Normalmente, antes os jogadores saíam, por exemplo, do futebol argentino direto para a Europa, do futebol colombiano ou chileno direto para a Europa. Agora não. Esses jogadores fazem escala aqui no Brasil. Então, a questão de você ser uma das ligas mais valiosas do mundo te dá também, além das obrigações, uma visibilidade muito grande e de você, por exemplo, se negociar bem os direitos internacionais, começar a expor sua marca e começar a atingir outros mercados, que não apenas o sul-americano, né? Mercado asiático, mercado norte-americano e, por que não, o mercado europeu. Fazer o que os clubes europeus fazem, né? Torneios na Ásia. O mercado asiático é um mercado muito atrelado ao futebol europeu, em especial ao futebol inglês, mas, enfim, existe uma diversidade de oportunidades para o futebol brasileiro. E por isso que eu disse agora, o jogo é outro. É uma hora de os times aqui se unirem, entenderem como vão repartir o bolo
respeitando a proporcionalidade e a grandeza de cada clube, as particularidades de cada clube, mas voltarem os seus olhares para o mercado lá fora. Aproveitar que a Liga Brasileira ela está em franca expansão e não deixar esse trem passar sem que possa deixar frutos, né? E preciso então que haja um entendimento, haja uma melhor organização. A gente fala muito de direitos de mídia, né? Teve uma batalha, uma disputa nos últimos tempos em relação a essas negociações. Mas uma liga, a organização de uma liga vai muito além desses direitos de mídia. Como eu disse aqui, tem que ter uma regulamentação em relação a qual é o modo operandi dos clubes, como é que vão ser as transações, se vai ter fair play financeiro, se não vai ter, mas precisa ter uma regulamentação para que não fique acontecendo de um clube utilizar de dumping financeiro, que é basicamente você utilizar a força do dinheiro para você eliminar sua concorrência e dinheiro que você nem tem, né? Você deixa de pagar seus credores e você fica prejudicando aquele clube que está agindo de forma correta. Então, precisa ter uma regulamentação nesse sentido, precisa discutir critérios técnicos para que possa evoluir a qualidade do futebol. E quando eu digo critérios técnicos, é a padronização dos gramados, né, do tamanho dos gramados, do tipo de grama, e aí vai uma discussão que certamente vão querer pender para um lado ou para o outro, mas vão ter clubes que vão ter que ter algum tipo de sacrifício, de olhar o todo. A questão, quando a gente fala de padronização de gramado, sempre vai cair na questão da grama sintética. Já tem um número significativo de clubes que usa a grama sintética porque não consegue ter um estádio sustentável sem acrescentar um número muito significativo de shows ao longo da temporada. Então, para que não tenha que jogar a maior parte da temporada fora do seu próprio estádio, se utiliza da grama sintética, mas já é sabido através de estudos que a grama sintética prejudica na questão física mesmo dos jogadores, pode aumentar a chance de lesão, sem contar que também prejudica a qualidade do evento, a qualidade do jogo. Então, tudo isso precisa ser discutido, precisa ser alinhado para que o produto futebol brasileiro possa ser mais valorizado. E ao ser mais valorizado, certamente vai ficar entre a quinta e quarta maior liga do planeta. E ao ficar entre a quinta maior ou quarta maior liga do planeta, significa que os olhares vão ser diferentes, significa que a busca, a visibilidade por essa liga vai ser muito maior. E aí você vai poder ser, de fato, uma liga que consiga competir com a primeira prateleira da Europa. Sabe essa questão de os times brasileiros não competem com os times europeus, quando tem uma final de mundial eles vão lá para perder de pouco? Esse discursinho que a mídia tradicional tem, essa narrativa que a mídia faz, às vezes sem sentido algum, esse sentimento de vira-lata, entende? Eu acho que aí é a oportunidade grande que o Brasil tem de se colocar no topo da cadeia alimentar no futebol, como historicamente sempre foi. Na década de 80, os clubes brasileiros eles iam fazer turnês na Europa. Eu me lembro do Flamengo do Zico pegando a Juventus do Platini e ganhando na Itália de uma forma assim super dominante, onde eram os clubes europeus que se jogavam na retranca de forma reativa para tentar alguma coisa com os clubes brasileiros. Eu me lembro muito bem desse jogo, Flamengo e Juventus, com Zico. Não sei nem se o Zico jogou nesse jogo, mas com aquele time da década de 80 do Flamengo. Então, o futebol brasileiro ele sempre teve um papel preponderante no cenário internacional e se tornou ali um futebol intermediário, secundário, de segunda página, né? Perdeu a sua relevância, o seu protagonismo, e uma liga valorizada, uma liga unificada, um produto melhor trabalhado, certamente pode colocar mais uma vez o futebol brasileiro no topo da cadeia alimentar, no topo do mundo, entre os grandes players, né? E para isso, primeiro é preciso fazer o dever de casa. E o dever de casa agora é entender que o jogo é outro, a disputa não é mais interna, a disputa não é aqui entre os clubes, embora isso sempre vai ocorrer, mas a concorrência mesmo é lá fora, é não perder torcedores para os clubes europeus, é competir com esses caras tete a tete, sentar à mesa e discutir. O jogo é outro, é nesse sentido. Então,
precisa ter esse entendimento. Aí tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas ainda, direitos de transmissão, direitos de mídia internacional, né? Esses direitos de mídia internacional, direitos de imagem, a questão técnica mesmo de dar uma roupagem melhor para a Liga ou para o Campeonato Brasileiro, trabalhar critérios técnicos como os campos que eu falei, a questão da grama sintética, a questão da profissionalização da arbitragem, tantas outras coisas que precisam ser trabalhadas e o tempo é agora, para que realmente a gente possa voltar a ser um grande protagonista no futebol mundial, como já foi não faz muito tempo. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Claro, o like é muito importante, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de dar uma checada lá na descrição desse vídeo que tem o link para você se tornar membro. Se torne membro e venha conhecer a série de vantagens e benefícios exclusivos que você vai ter ao participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.